vamos usar aqui o software GBOL, né, que a gente já vem usando, para mostrar agora uns procedimentos dentro do assunto de mutação, tá bom? Então, procedimentos, mutações, tá? Aqui dentro, então, dentro desse primeiro tópico, a gente tem alguns exemplos de mutações, né, em drosófilas. Então, aqui para tipo de cerdas, para cor do corpo, né, aqui mostrando as variações fenotípicas para cada tipo de mutação, tipo de aristas, cor dos olhos, tipo de olhos, tamanho das asas, uma variação muito grande para cada uma dessas características. Tipo de asas, ângulos das asas, né? Vamos retornar aqui. Aí nós temos exemplos em plantas, né? Então aqui milhos de cores diferentes, podem ter aí teores de proteínas diferentes, caracterizando então variabilidade. Essa variação, essa variabilidade surge obviamente por mutações, né? Feijões, maracujá, são espécies aqui nesses exemplos de interesse econômico, então essa variabilidade é subsídio para melhoramento genético. Então, para você escolher plantas que tenham características de interesse econômico para ser utilizados pela população humana, né? Girassol, cebola, tomates, variação de formas, também deve ter variações de sabores, acidez, né? Então, o melhorista vai selecionar as características de acordo com o seu interesse. Abóboras, jiló, né? Então, toda essa variabilidade vem, a parte básica dessa variabilidade vem das mutações. E é isso que a gente quer mostrar nessa videoaulazinha aqui, tá bom? Esse outro exemplo aqui das raposas é bem interessante, porque ele tem uma interação de seleção artificial e seleção natural. Isso aqui eu mostrei em uma outra videoaula separada, então peço que vocês assistam lá. E aqui dentro de alterações, a gente vai ver primeiro o seguinte. Quando eu clico aqui no DNA, ele é uma fita aleatória de DNA. Então um segmentozinho, como se fosse um gene a ser transcrito e ser traduzido, tá? Então vamos imaginar primeiro que essa fitazinha vai ser de DNA, vai formar RNA, então aqui processo de transcrição por princípio de complementação de bases. E depois, na tradução, cada trincazinha dessa aqui, um códon, vai servir para codificar um aminoácido. Então, glicina, prolina, alanina, e segue os outros aminoácidos. Então, vamos imaginar que esse segmento aqui é o gene selvagem, que vai produzir essa cadeia polipeptídica que vai ser funcional. Aqui também tem a mesma cadeia polipeptídica dessa, só que o que a gente vai fazer? A gente vai provocar mutações aqui. Então, vamos provocar uma mutação aqui. Uma adenina passou por uma citosina, uma mutação por substituição de bases. Tá? E vamos ver o que vai acontecer. Então, se teve uma mutação, a gente pode considerar isso aqui um alelo diferente, uma forma alternativa desse gene, que tem aqui uma citosina no lugar dessa adenina. Ocorre a transcrição e ocorre a tradução. Vejam que a cadeia polipeptídica não mudou. Essa aqui é um tipo de mutação que a gente chama de mutação silenciosa. A citosina, nessa terceira base, né, leva à formação de um códon que codifica o mesmo aminoácido. Então, o GGU codifica o mesmo aminoácido que o GGG, né, aquele pareamento oscilante que a gente já viu. Mas vamos ver aqui, vamos alterar então a primeira base. Vamos provocar uma mutação aqui de uma citosina para uma timina. Vamos ver o que vai acontecer. Então, no lugar da glicina, passou para a arginina. Então, mudou um aminoácido. E aí, esse aminoácido pode ter uma função biológica diferente dessa aqui, tá? Vamos fazer uma mutação aqui agora de uma guanina por uma citosina. E aí a gente teve aqui, já tinha mudado a glicina para a arginina, né? Mudou também, não mudou a alanina, né? Mudou a prolina, o segundo aminoácido, tá? Então, era a prolina, ficou a alanina. Então, aqui você pode simular mutações para ter esse entendimento de que uma alteração no DNA gera uma forma alélica diferente e, consequentemente, gera uma cadeia polipeptídica diferente que pode alterar os fenótipos. Então, vocês podem brincar bastante aqui nesse exercício. Na alterações 2, vamos clicar aqui.
ele gera uma sequência aleatória aqui de DNA, né? Vamos fazer a transição, vamos fazer a tradução. Vamos imaginar então que essa enzima 1 seja produto do nosso alelo selvagem, aquele gene, segmento original, né? E aqui a gente pode fazer substituições, deleções, aqui a gente pode fazer deleções. Vamos fazer as mutações aqui para a gente ver o que acontece. Vamos começar a mutação na terceira base aqui, citosina pretimina, da primeira trinca. Mutação silenciosa, não alterou. Aquele pareamento oscilante que a gente já tinha visto. Vamos fazer uma mutação agora por substituição de base aqui nessa primeira, timina por citosina. Sempre colocando a enzima nova, né, que é o produto do alelo novo que a gente criou aqui via mutação, com a primeira aqui, que é o selvagem. Então, glicina não mudou, treonina mudou para alanina. Então, a substituição de base aqui teve a mudança de um aminoácido. Tá? A gente pode fazer provocar mutações aqui por deleção. Então, a gente vai clicando na base até ela deletar. O que acontece agora? Olha, o primeiro aminoácido não mudou, o segundo já mudou e provocou a forma. Na verdade, daqui em diante muda tudo. Mas com essa mutação apareceu um código de terminação numa posição mais próxima. E isso levou a produzir uma cadeia polipeptídica muito menor. Então, provavelmente com a função biológica muito alterada, né? Esse exercício, então, é para a gente aprender a provocar mutações, entender o conceito de alelo e que esses novos alelos levam a cadeias polipeptídicas diferentes que levam a expressões fenotípicas diferenciadas. Vamos retornar e fazer de novo esse mesmo exercício agora. Vamos gerar uma sequência aleatória. Agora eu quero transição, tradução, e eu vou provocar uma deleção aqui. Tá? Deleção na primeira base da terceira trinca. Então, as duas primeiras bases trincas não foram alteradas, definiu alanina e treonina, daqui em diante mudou tudo, porque muda a base de leitura. Então, foi eliminado esse nucleotídeo. Então, aqui também foi eliminado o nucleotídeo de RNA. Então, agora é CGG, o nucleotídeo, a trinca. Depois CGA, a próxima trinca. Isso altera toda a matriz de leitura, alterando completamente a cadeia polipeptídica a ser formada. Então, essa deleção ou inserção, ela altera a matriz de leitura e altera drasticamente a cadeia polipeptídica a ser formada. Um outro exercício interessante aqui é relativo a essa variabilidade. Então, aqui tem essa formulazinha, que é a fórmula para a gente calcular o número de genótipos possíveis de acordo com o número de genes que controla a característica e com o número de alelos que esse gene tem na população. Então, é A, que multiplica A mais 1 sobre 2 elevado a G, sendo A o número de alelos por gene e G o número de genes que controla a característica. Um exemplo mais simplório seria um gene, exemplo famoso aí na genética, o gene A, com as formas alélicas azão e azim. Então, é um gene com dois alelos. Se a gente jogar aqui na fórmula, a gente vai ver, né, A igual a 1 e G igual a igual a 2 e G igual a 1, a gente vai ter 3 genótipos. Se a gente mandar simular, aparece eles aqui, ó. Essas 3 bolinhas aqui. É como se fossem os genótipos azão, 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 azinho e azinho, azinho. Tá? Se a gente tiver mutação e surgir mais alelos, então vamos imaginar que agora a gente tem 3 alelos, então poderia ser assim, alelo GNA com as formas alélicas A1, A2 e A3, né? Então, os genótipos possíveis, se a gente jogar aqui na fórmula, assim, 3 mais 1, 4. 4 vezes 3, 12. 12 por 2, 6. 6 elevado a 1, 6. Então, se eu mandar simular aqui, ó, são 6 genótipos possíveis, tá? São as bolinhas que estão aparecendo aqui. Seriam os genótipos A1, 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 A2, A3, A3, A1, A2, ou seja, são organismos diploides, que seriam esses 3 alelos combinados, 3 a 3. Tá? Só que a gente pode ter também características
por muitos genes, inclusive isso é muito comum. Então vamos botar aqui 3 genes, cada alelo com cada gene com 3 alelos. Se a gente jogar na fórmula e simular, a gente vai ter aqui, olha, 216 genótipos diferentes na população, né? Que sob o efeito ambiental a gente pode ter ainda um número maior de fenótipos. Então, essa variabilidade fenotípica que a gente observa entre os organismos, seja humanos, plantas, animais, micro-organismos, tem uma base genética, né, acrescida dos efeitos ambientais. Vamos exagerar aqui agora. Vamos pensar que a gente tem 6 alelos para cada gene, a gente tem 6 genes que controlam a característica. Então, a gente poderia jogar aqui nessa formulazinha, né? 6 mais 1, 7. 7 vezes 6, 42. 42 dividido por 2, 21. 21 daria 21 elevado a 6. 21 vezes 21 vezes 21, até 6 vezes. Tá? Vamos ver quantos genótipos seriam possíveis na população. Olha aqui, ó. 85.766.121 genótipos diferentes. E eles ficam piscando aqui na tela porque não dá como plotar todos esses pontinhos. Então, isso mostra, né, que as mutações, por gerarem formas alélicas diferentes, aumentam o número de alélicos, consequentemente, aumenta o número de genótipos, acrescido dos efeitos ambientais, a gente tem uma variabilidade fenotípica muito grande, né? Essa variabilidade fenotípica é subsídio, então, para os processos evolutivos e para os processos de melhoramento genético.